Olá, povo do meu canal. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começar a ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração por todos que me acompanham no meu canal, para que Deus dê o discernimento e a clareza, para que vocês entendam a palavra de Deus que vou ler para vocês no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém, povo de Deus. Esta palavra de Deus que eu vou ler hoje aqui em Ezequiel 34, fala muito sobre os pastores. A profecia contra os pastores infiéis de Israel. Eu estou para falar sobre esta palavra há um bom tempo. Mas a gente tem que pedir direção a Deus, né? Procurar uma clareza para falar sobre isso. Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis e as pessoas se queixam, reclamam que as igrejas estão vazias. E quando eu ler essa palavra, muitos vão entender o porquê que a igreja está vazia. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Ezequiel 34. Eu vou ler do 1 até o 10. Mas eu não vou ler todo ele. Eu vou ler o 1, 2 e vou pular para outros versículos, para não ficar muito longo este vídeo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha que coisa interessante, né? Número 4, versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominas sobre elas com rigor e dureza. Eu vou aqui no 5. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pastos para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles derramarei as minhas ovelhas. Amém, povo de Deus. É só até aqui. Eu fui do 1 até o 10. Vocês podem procurar aí também na Bíblia de vocês. Algumas palavras, algumas Bíblias, elas têm versões diferentes, mas o contexto é o mesmo. Por que eu estou fazendo questão de ler esta palavra para vocês no dia de hoje?
Porque muitos reclamam que as igrejas estão vazias. Que fala-se que o pastor, quando tem uma palavra dura, que a ovelha não aguenta ouvir e sai fora da igreja. As ovelhas, elas não estão saindo da igreja por causa da palavra dura do pastor. Pode até ser que algumas estejam saindo por algumas palavras duras, por quê? Porque ainda estão sobre a base de leite. Ainda não estão acostumadas a tomar aquele caldo de mocotó, né? Tem muitas ovelhas que ainda vivem na base do leitinho. Mas isso não significa o fato de ter saído da casa do Pai. O que eu quero dizer para vocês hoje é uma coisa muito séria. Eu estou há 23 anos de evangélica. Eu tenho 23 anos de evangélica. Eu congreguei numa igreja muito grande, que ela tinha uma despensa enorme. E essa despensa, ela ajudava os menos favorecidos. Até pessoas que não eram evangélica, que chegava a esposa do pastor, que eu não vou citar nome aqui, chegava a esposa do pastor reclamando, se queixando das suas necessidades, a igreja estava pronta para servir. Hoje nós vamos às igrejas, os pastores estão mais preocupados com o dízimo, mas não para cuidar das ovelhas, das viúvas, como a palavra diz, e sim para cuidar de si próprio. Quando a palavra de Deus diz aqui que os pastores não apacentam as ovelhas, e sim cuidam dele próprio. Os pastores hoje estão mais preocupados com a lã do que com as ovelhas. A lã é o dízimo, é as ofertas. Na linguagem de hoje, a lã é o dízimo e as ofertas. E o que mais a gente vê é pastores preocupados com isso. Eles não estão preocupados. Quando eles se preocupam com a igreja vazia, não é que eles estejam totalmente preocupados porque a ovelha saiu da igreja, não. Porque nem esse trabalho eles se dão para ir atrás da ovelha. Eles estão preocupados porque o dízimo e as ofertas vai cair. Literalmente por falta de membros, de fiéis dentro da igreja. É muito triste isso que a irmã Marlene está falando. É muito triste, apesar de que a palavra de Deus diz que viriam, tempos difíceis e que muitos seriam amantes de si mesmos, que todos estariam, a maioria das pessoas estariam preocupadas consigo mesma. E Mateus também 24 fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe que meu amor pelos meus irmãos se esfrie. Mas o que a gente mais vê nas igrejas hoje é isso. Os pastores não estão preocupados com as ovelhas. Só que eles esquecem que naquele grande dia, como diz o Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. Ele fala aqui, assim diz o Senhor no 10. Eis que eu estou contra os pastores, e deles derramarei as minhas ovelhas. Quando ele fala, e deles derramarei as minhas ovelhas, ele quer dizer, o meu Deus, o seu Deus, que naquele grande dia, ele vai cobrar do pastor. Aquela ovelha que ele não buscou, aquela ovelha que ele deixou, que ele botou para fora da igreja, aquela ovelha que ele não cuidou, Deus vai cobrar do pastor. A ovelha que estava lavada, tosquiada, dentro da igreja, e o pastor botou para fora da igreja, por algum motivo, não sabe qual. Deus vai cobrar deste pastor. Os dízimos e as ofertas que é dada na igreja pelos fiéis, que o pastor não a visita, não cuida, e pega esse dízimo e oferta para o seu próprio bem, para os seus próprios lazer, se beneficiam dos dízimos e as ofertas dos fiéis, das ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. E é o que mais está acontecendo hoje em dia. Pastores que se preocupam, chega lá, salva, vai lá para dentro, corre para contar quanto deu.
Para quê? Para botar o melhor terno, o melhor carro, a melhor praia, o melhor lazer para você e seus familiares. Mas não cuidam das ovelhas que o Senhor colocou nas suas mãos para cuidar. Pastores, Deus vai requerer de cada um de vocês que agem desta maneira. Não tenha dúvida disso. Vocês podem enganar as ovelhas, mas a Deus o Todo-Poderoso ninguém engana. Porque Ele tem os olhos como chama de fogo e estar a contemplar os bons e os maus desta terra. Eu, irmã Marilene, estou colocando este vídeo hoje no meu canal para falar sobre isto. Porque eu vejo muita gente necessitada. Muita gente necessitada. E quando se precisa de alguma coisa, sabe o que é que o pastor faz? Vaquinha na igreja. Campanha. Arrecadação. Não. Está tudo errado. As ovelhas já fizeram a tua parte. Trazei dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que não lhe falte mantimento, e fazei prova de mim, diz o Senhor teu Deus. O pastor lê a palavra e deturba a palavra. Quando o Senhor fala, trazei dízimos e oferta para a casa do tesouro e depois fazer prova de mim, esse dízimos e oferta é para ajudar as ovelhas necessitadas e carentes. Aquela que não tem uma luz, aquela que não tem um gás, aquela que não tem um leite para dar para o seu filho. Além das ovelhas darem dízimos e oferta, ainda fazem campanha para ajudar ao irmão. Olha, irmã, traz 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para a gente ajudar o irmão fulano, o irmão ciclano. Tá errado. Tá errado. E tem muitas ovelhas que estão indo pela palavra do pastor por falta de quê? De conhecimento da palavra. Muitos, é o que eu falei no meu outro vídeo, muitos não sabem ler e acreditam. Tem muitos que falam, não, eu vou dar meu dízimo e a minha oferta. Eu estou fazendo a minha parte, o pastor vai prestar conta a Deus. Concordo com você. Você está fazendo a tua parte. Não tira a sua razão. Deus vai cobrar do pastor, concordo contigo. Mas eu digo para você, os pastores que agem desta maneira estão agindo totalmente errado. Totalmente errado. Eles não sentam com a ovelha para saber o que é que a ovelha está passando. Quando uma ovelha se aproxima para contar algum problema, eles saem. Eu aqui mesmo, na cidade onde estou morando, já me aproximei de um pastor para conversar sobre um assunto. Quando eu falei, pastor, estou passando por um problema, ele não quis nem me escutar. Ele só olhou para a minha cara e falou, vamos continuar rompendo em fé, irmã. Foi a palavra que ele fez a mim. Vamos continuar, irmã, rompendo em fé. E foi embora. Entendeu? Isso foi dentro de uma igreja, aqui onde eu estou morando. Então, o que é que eu falo para vocês? Eles não estão preocupados com a vida da ovelha. Com os cuidados que ele tem que ter, porque o pastor, ele tem que ouvir a ovelha, ele tem que cuidar da ovelha, ele tem que orientar a ovelha. Mas a maioria dos pastores acha que não. Que eles têm que falar e a ovelha tem que abaixar a cabeça. Não, não é assim. Eles têm que cuidar da ovelha. É o que eu falo. Eles cuidam da lã da ovelha, mas da própria ovelha eles não cuidam. Eles extorquem, eles tiram a lã da ovelha e deixa a ovelha à mercê. Então, esta palavra que eu quis trazer para vocês no dia de hoje, em Ezequiel 34, do 1 ao 10. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Porque em nosso meio o que mais temos hoje é pastores assim. Eles chegam no púlpito, fala. Mas é só falácia. É só falácia. Mas na prática eles não estão preocupados com a ovelha. Não estão preocupados. E olha, eu sei que alguns pastores vão ouvir esse vídeo. E eu, como uma simples missionária da palavra de Deus, eu não estou aqui para puxar o tapete de ninguém. A palavra de Deus por si só, pastores, fala.
Mas enquanto vocês estão nesta terra, corrijam-se. 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 Para que verdadeiramente, quando descer a sepultura que estiver dentro de um caixão, a igreja que lá estiver velando seu corpo possa verdadeiramente dizer: este pastor era um pastor de ovelhas e estar com o Senhor Jesus. Corrijam-se enquanto é tempo, para que naquele grande dia que vai haver muita surpresa, vocês não estejam lá no fogo do inferno. Que nós conhecemos a palavra e sabemos que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Eu, irmã Marilene, sou falha, sou pecadora, como todo ser humano. Mas eu procuro me corrigir a cada dia. Sabe por quê? Porque não adianta a gente entrar na casa do Senhor, pregar a palavra, louvar a Deus e não sentir a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós não estamos enganando ao Pai, estamos enganando a nós mesmos. Então, pastores, o pastor que estiver fora da palavra, que estiver desenquadrado desta palavra, que estiver realmente usando o dízimo e a oferta de maneira errada, dobra teu joelho dentro do teu quarto, fecha a tua porta. Que o Deus em secreto ouve o teu pecado, te perdoa e tem misericórdia de ti. Porque a própria palavra de Deus também fala: aquele que confessa teus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Então faça isto. Dobra teu joelho, fecha a tua porta, fala com o nosso Pai, com o teu Pai em secreto, que Ele vai te ouvir. Pede perdão a Ele, muda seu comportamento e cuida verdadeiramente das ovelhas que o Senhor colocou nas tuas mãos para cuidar. Porque se você cuidar com honestidade, com seriedade das ovelhas que o Senhor colocou nas tuas mãos, com certeza o Deus Todo-Poderoso é fiel para cuidar de você também, pastor. Esta é a mensagem da irmã Marilene no dia de hoje para toda a igreja na face da terra e para os pastores que estão tosqueando as ovelhas, comendo a lã e deixando as ovelhas do Senhor dispersas. Eu agradeço a oportunidade por estar falando aqui no meu canal para todo o mundo, porque todos que tocarem lá no YouTube vão assistir esse vídeo. Se inscrevam no meu canal, compartilhem este vídeo, deixe o teu joinha, me ajudem para que eu possa ter mais clareza da palavra do Deus Todo-Poderoso para trazer para vocês. Eu agradeço a oportunidade desta vez, mais uma vez. E peço a vocês, me ajudem em oração, para que o Pai continue me dando sabedoria para levar a palavra dele. E no próximo vídeo eu volto a falar sobre outros assuntos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus proteja cada um dos inscritos no meu canal. Livre tuas famílias, cubra com o sangue dele, proteja, guarde, liberte. Em nome de Jesus. E aqueles que não são inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal, compartilhem. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. Agradeço a atenção de todos. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos. Um grande abraço.